E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões, fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E eu mesmo lançaram também o rosto aos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz e disse: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja, embebedeceu em vinagre e pondo em uma cana deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém, irmãos. Podem tomar os assentos? Essa é, acho que é a mensagem que a gente mais ouve desde que a gente aceita Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, da cruz, né? Nós estamos vivendo dias onde pessoas pregam muitas coisas, muitas, e esquece um pouco dessa essência, esquece da mensagem da cruz. Nós sabemos, como a palavra diz, que a mensagem da cruz para os que não creem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus, né? E o interessante, irmãos, que nessa história aqui eu vejo um plano perfeito de Deus para a humanidade. A palavra de Deus nos fala que lá no Éden foi onde teve a queda do homem, onde o homem infelizmente desobedeceu a Deus, e foi onde o pecado entrou no mundo, foi onde o homem que outrora tinha tendência de viver eternamente, ele estava condenado à morte. E em seguida as gerações foram acontecendo as mesmas coisas. A palavra de Deus que diz que o povo de Israel, ele se corrompia cada dia mais, por mais que Deus manifestasse, Deus fazia maravilhas, Deus operasse de maneira gloriosa e grandiosa, o povo se corrompia e ia para outros deuses. Então a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Então foi nesse momento que Deus, ele manifestou o seu amor ao enviar o seu Filho Jesus para estar aqui durante 3 anos do seu ministério terreno. Ele manifestou o seu amor e enviou o seu Filho Jesus para que morresse por mim e por você. A palavra de Deus nos fala no livro de João 3,14 que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado também no madeiro, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi assim que aconteceu. Jesus, ele, durante o período dele aqui, ele fez muitos milagres, operou maravilhas. A gente lê aqui na Bíblia muitas coisas boas que foram feitas. E ao longo da caminhada de Jesus, seu ministério, a gente vê muitas pessoas que iam acompanhando Jesus. No meio daquele povo, muitos creram e muitos não creram. Muitos seguiram e outros estavam ali simplesmente porque eram curiosos, outros estavam ali porque eram doutores da lei, queriam criticar Jesus. E chegou o momento que Jesus foi crucificado. Nós acabamos de ler aqui esse momento que Jesus foi crucificado. E a palavra de Deus diz que
Foi um momento que, como lemos aqui, foi um momento que teve trevas, foi um momento que teve ali uma manifestação da natureza também. E eu fico aqui pensando, irmãos, naquele momento, nós sabemos que Jesus ele veio à Terra como homem, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. E eu fico pensando naquele momento, quando ele estava crucificado, quando os fariseus, quando os principais, quantas pessoas falaram assim: ei, salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar? Ei, se é rei dos judeus, por que você não desce desta cruz? Interessante essa passagem, porque eu já até ouvi um pregador aí famoso falar que se Deus quisesse, Jesus quisesse, ele poderia naquele momento, ele chamar uma legião de anjos, acabar com aquilo tudo ali e descer daquela cruz. Mas aí fica em nossos corações, muitas das vezes no coração das pessoas que estão em fora, que não conhecem a essência da palavra de Deus, não conhecem qual era o propósito de Deus para com esse momento, o momento da crucificação. Eles ficam da mesma maneira perguntando: mas vem cá, por que Jesus não desceu na cruz? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês esta noite. Jesus, ele não desceu na cruz, porque se ele descesse da cruz, aqueles que falavam que iam crer nele, não iam crer. Eles não iam crer em Deus. Jesus, como eu falei aqui, ele ficou 3 anos na terra, fazendo o seu ministério, fez milagres, sinais, maravilhas, eles não creram. Vou contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Nesse período aí que eu relatei do Joaquim, em junho, a primeira noite lá no hospital, ele ficou 7 dias internado. Primeira noite, Patrícia ficou, minha esposa, aí minha sogra foi revezar com ela e eu trouxe ela para casa. Quando chegou em casa, a Patrícia passou mal, a expressão dela subiu muito e eu fui para o Hospital das Clínicas, lá no centro de Niterói, levei ela lá. E quando eu estava levando a Patrícia, eu passei em frente à entrada da emergência e vi um policial, um rapaz que eu ganhei para Jesus alguns anos atrás e que muitos anos eu não via. E neste momento eu, demorando para achar vaga para parar o carro, quando voltei ele já não estava lá. E eu atentei que eu tinha o telefone dele, liguei para ele. E falando com ele, ele falou algo que me deixou triste naquele momento. Ele falou que estava desviado da casa do Senhor. Ele estava desviado. Eu falei: mas você estava fazendo o quê? Você estava tirando plantão aqui? Ele: não, meu irmão está internado, está em estado grave. Meu irmão, ele está com problema de coração e botou um coração artificial, está esperando um transplante, ele está precisando de um milagre. E ele falou para mim assim: Leandro, fiz um propósito com Deus, que se Deus curar o meu irmão, eu vou servir ele pelo resto da minha vida. Ele falou isso. Eu falei: amém, irmão, vamos, se for a vontade de Deus, se seu irmão for ser curado, Deus pode, vamos orar. Eu até coloquei aqui com as irmãs da igreja, pedindo oração, oramos, intercedemos. Ele fez a cirurgia, foi um sucesso logo de primeiro a cirurgia. Logo em seguida ele teve uma hemorragia e aí o Emerson veio a falecer. Aí o que aconteceu? O irmão dele, o Leonardo, o Marques, ele chegou para mim e falou assim: Leandro, para mim Deus não existe mais. Porque eu estava com tanta fé que Deus ia curar meu irmão, eu ia servir ele pelo resto da minha vida. Mas Deus não curou meu irmão. Interessante que, desde então, a partir de agora, ele manda várias mensagens para mim, para provar que Deus não existe. Ele faz isso. Ele lê lá aquele Walkman, né? Walkman, não sei eu falar pronunciar, ele lê muito e quer provar que Deus não existe para mim. Mas que cada tentativa dele, eu provo para ele que Deus existe. Então ele está nessa tentativa agora, ele quer provar que Deus não existe. E ele falou para mim, ele sempre bate nessa tecla: Leandro, se Deus tivesse curado meu irmão, eu iria servir a ele. E eu falo: Marcos, você acreditando, você não acreditando, Deus é Deus. E ele não depende de você para ele ser poderoso, para ele ser todo-poderoso, para ele ser soberano, não. Ele é Deus. E o interessante, irmãos, que nós vimos isso daqui: Senhor, se tu descer da cruz, nós vamos crer em você. E muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Nós colocamos condições para acreditarmos em Deus, mas na verdade não acreditamos em condições alguma. Não acreditamos.
Ah, Deus, se fizer isso na vida da minha irmã, se fizer isso na vida do meu filho, se fizer isso. Crer em Deus é uma opção, é um ato de fé. Crer em Jesus Cristo é um ato de fé. É ato de fé. Não precisa ter uma fé muito, muito, muito grande, não. É do tamanho de um grão de mostarda. É algo simples. Então, primeira coisa que eu vi aqui, Jesus não desceu da cruz, porque se ele descesse, as pessoas não iam crer nele. As pessoas às vezes estão esperando milagres, esperando sinais, esperando coisa para servir a Jesus, para aceitar Jesus. Como se isso fosse o principal. Quando você aceita Jesus, eles acham que isso é a coisa principal, mas isso não é o principal. Mas por que Jesus não desceu da cruz? Outro pensamento que eu tenho aqui é porque ele tinha consciência de que aquela morte na cruz era a vontade de Deus para a humanidade. A palavra de Deus nos fala que através daquela morte expiatória na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus naquela cruz, ele nos purificou, nos justificou, nos regenerou. E outrora nós que éramos criaturas, passamos a ser filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós estamos nos preparando para receber a herança celestial que o Pai tem preparado para cada um de nós. Mas essa era a vontade de Deus. E eu lembro que teve um momento que Jesus, ele no Getsemane, ele ficou muito angustiado. Alguns estudiosos falam que ele chegou num momento de depressão profunda, ele sendo 100% homem. E ele ali, ele falou assim: ó Senhor, se possível for, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Irmãos, deixa eu te falar um negócio para vocês aqui. Vocês já sabem, mas eu vou lembrar. O melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. Concorda comigo? Centro da vontade de Deus é o melhor lugar para viver. E ele falando: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. E naquele momento ele olhou, vamos dizer, como ele sendo também Deus, ele olhou para o ano de 2021. Olhou para mim, olhou para você, olhou para o dia 21 de janeiro de 2021, esta hora na comunidade Ágape. Ele falou: eu tenho que morrer, porque tem muitas pessoas que dependem desta morte para alcançar a salvação. Tem muitas pessoas que dependem desta morte para alcançar a vida eterna. Tem muitas pessoas que dependem desta morte para alcançar a libertação. Tem muitas pessoas que dependem desta morte para ser curado, para ser transformado. Então eu preciso morrer, porque através dessa morte eu vou transformar a história da humanidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ele falou: Senhor, acima de tudo seja feita a sua vontade. Ou seja, a vontade, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós viver. Mas, queridos, para experimentar o que é estar no centro da vontade de Deus é necessário duas coisas. Primeira coisa, para experimentar o que é estar no centro da vontade de Deus é necessário se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida, do que você está fazendo até agora. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é auto-reverso total de uma posição, ou seja, se eu estava andando em direção à condenação, eu vou me arrepender e vou começar a andar em direção à salvação. Se eu estava andando em direção ao pecado, em direção ao abismo, eu vou começar a andar em uma vida santa, de retidão, de acordo com a palavra de Deus. Para estar no centro da vontade de Deus é necessário se arrepender. Não é de qualquer jeito, não. Eu vou para a igreja e simplesmente vou e já estou salvo, não. A palavra de Deus diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Primeira coisa. Segunda coisa é aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Temos que confessar com nossa boca que Jesus é o Senhor, para estarmos no centro da vontade de Deus. Sabe interessante? A agonia de um preso não, um cara que é condenado à morte, é saber que uma hora ele vai morrer. Essa é a agonia do condenado à morte. Recentemente, eu tive notícia de um irmão muçulmano, aceitou Jesus aos 17 anos de idade, e logo depois foi consagrado a pastor, e ele foi condenado lá à morte, lá no país deles, não faz memória, acho que foi na Índia, não sei se foi na Índia, não recordo. E ele foi condenado à morte.
E segundo os jornalistas, segundo as pessoas lá, disseram que ele foi condenado à morte porque ele negou o Maomé, negou o Alcorão, negou a religião oficial daquele país. E os jornalistas falaram assim, mas ele morreu porque ele quis, porque ele teve 3 oportunidades de se livrar disto. Ele teve 3 oportunidades de se livrar dessa condenação. Como que ele teve 3 oportunidades? Ele teve 3 oportunidades, por 3 vezes as pessoas chamaram ele e falaram assim, ó, volta a seguir o Islã, larga esse negócio de Jesus, volta a seguir o Islã. E as 3 vezes ele negou voltar para o Islã e continuou servindo a Jesus. Isso é estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Isso é estar no centro da vontade de Deus. E ele morreu. A crucificação, a crucificação não. Ele foi enforcado em praça pública para dar exemplo aos outros, né? Então você vê lá, a foto estava um guindaste, um caminhão-muque, né? Muito alto lá, e ele sendo enforcado lá. E quando você olhava para o rosto dele, parecia uma paz, algo bonito de ver ali, no sentido de que, mais um mártir, um cara morreu por amor de Cristo, ele não negou o evangelho. E sabe o que acontece, irmãos? Vou dizer um negócio para vocês aqui. Uma aldeia primitiva, ela tinha o costume de 7 anos escolher um rei. Então, se você fosse escolhido a rei, você ia ficar durante 7 anos rei. Você ia ter direito a mandar e desmandar naquele lugar. Você ia ter tudo do bom e do melhor durante aqueles 7 anos. Mas depois de 7 anos, aquele cara que era rei, ele tinha que morrer. E ele era sacrificado aos deuses lá. E o interessante é que mesmo sabendo que ele ia viver só 7 anos, tinha uma briga danada. Os camaradas brigavam para ser rei durante 7 anos. Eles brigavam para ser rei 7 anos. Mesmo sabendo que depois de 7 anos eles iam morrer. Sabe que às vezes eu fico em casa pensando, nós que temos paixão pelas almas, pelas vidas, eu fico vendo que tem muitas pessoas preocupadas somente nesta vida. Pessoas querendo viver esses 7 anos aqui na vida terrena e esquecendo que depois dessa vida há uma eternidade. Há uma eternidade. E para você que nos visita, você que está aqui esta noite, todas as atitudes, todos os comportamentos, tudo que nós fizermos aqui durante a nossa vida terrestre, vai influenciar na nossa vida eterna. Tudo que você fizer aqui vai ter uma influência depois na eternidade. Tudo que você fizer aqui vai dizer se você vai viver eternamente ou se você vai morrer eternamente. Tudo, 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 tudo. Mas mesmo assim, muitas das vezes nós negamos essa mensagem da cruz. Nós negamos em reconhecer que Jesus Cristo ele é o caminho e não há outro caminho que leve a Deus. Muitas das vezes nós achamos que servir a Deus é algo muito difícil na questão de que, na realidade, chamam a gente até de careta, não é isso? São caretas, são quadrados, né? Mas vou dizer para você, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi acreditar nessa mensagem da cruz e aceitar Jesus. E hoje eu vivo no centro da vontade de Deus. E é algo maravilhoso. Esse centro da vontade de Deus é algo que excede o entendimento. Excede o entendimento. No momento de dificuldade a gente vê Deus trabalhando em nossas vidas. Jesus não desceu na cruz, né? E por ele não ter descido da cruz, é por isso que hoje nós estamos aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus não desceu da cruz? Porque ele desejava pagar o preço por mim e por você. A Bíblia diz que pelas nossas pisaduras e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Antigamente, na realeza, havia um menino chamado Menino do Castigo. Na maioria dos lugares tinha esse Menino do Castigo. Na monarquia tinha o rei, tinha os príncipes e tinha o Menino do Castigo. Mas, Leandro, como funcionava esse Menino do Castigo? Esse Menino do Castigo funcionava da seguinte maneira:
Se tivesse um príncipe ou alguém da realeza, criança, que fizesse uma bagunça, que merecesse um castigo, não poderia bater ninguém da realeza. Aí sabe o que fazia? Ei, menino do castigo, vamos dizer, Pedro, você é o menino do castigo, Pedro. Aí ia lá, dá uma surra no Pedro. Ó, você está vendo aqui, ó, o Pedro está apanhando porque vocês estão fazendo bagunça, né? Eu acho que Joaquim ia adorar esse negócio de menino do castigo, mas para ele não tem não, o castigo vai nele mesmo. Então, o menino do castigo apanhava no lugar da realeza. A realeza não tinha nenhum castigo. Será que o príncipe ia ficar preocupado que o menino do castigo está aprendendo? Está apanhando? Eu acho que não, né? Que se ficasse preocupado, ia parar de fazer bagunça, não ia ter mais esse momento, né? Mas aí, irmãos, vamos aqui imaginar. Quando Jesus morreu na cruz, o negócio foi ao contrário. A realeza, ele levou o castigo por mim e você. A realeza. Aquela cruz não era dele, era minha e sua. Mas ele se fez menino do castigo e levou sobre si toda a nossa enfermidade. E isso é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Isso é motivo de nós darmos salto de alegria na presença de Deus. O menino do castigo foi Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele fez a obra completa, irmãos. Fez a obra completa. Nos resta ter fé e acreditar nele. Mas só que ao longo dos anos, nós não acreditam ou acreditam, entre aspas, que Jesus, ele pagou o preço na cruz por mim e por você. E ao longo do tempo nós estamos vendo pessoas tentando pagar esse preço. Pessoas pagam promessas, pessoas fazem várias coisas achando que vão pagar alguma dívida. Pessoas de forma religiosas, tentando fazer obras, achando que isso vai influenciar alguma coisa na sua salvação, que vai te trazer a salvação. O preço já foi pago. E foi pago com um alto preço. Preço de sangue, um sangue precioso na cruz do Calvário. O preço foi pago e já não existe dívida. Você quer ver um negócio? Vamos imaginar aqui que eu estou devendo algo. Estou devendo algo ao nosso irmão aqui. E eu fico pensando assim, gente, eu só tenho metade do dinheiro para pagar o nosso... Qual é o nome do irmão mesmo? Leandro? Rapaz, nome bonito, rapaz. Mais bonito, nome é de pessoa? Não, de nome. É o senhor. Pessoa é meu pai. Vou dar uma moralzinha a ele, né? Tá ficando velho, né? Tem que dar uma moralzinha. Então, o Leandro está devendo o Leandro. O Leandro Alves está devendo o irmão Leandro. Aí eu fico, rapaz, só tenho a metade do dinheiro para pagar o Leandro, o meu xará, e agora? Eu vou chegar lá para o Leandro e vou pedir a ele que ele receba esse dinheiro e vou pagar o resto. Então, eu chego para ele e falo, Leandro, ô xará, deixa eu falar para você. Eu só tenho a metade do dinheiro e eu não tenho como te pagar tudo. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a metade agora e o resto eu faço igual a Casa Bahia, em 10 vezes, sem juro. Beleza? Aí ele vai falar assim, mas você não tem dívida comigo não. E eu vou perguntar, não tenho dívida? Ele, não, você não tem dívida. Eu falei, Leandro, você não está bem, cara. Não tenho dívida com você. Ele vai falar assim, não, você não tem dívida. O seu pai, Pedro, ele vendo o momento de dificuldade que você estava passando, o seu pai, Pedro, vendo que você por si mesmo não poderia quitar essa dívida, ele te amou e veio pagar essa dívida por você. Você está entendendo, irmão, o mistério? Está entendendo? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem como nós pagarmos essa dívida não, irmãos. E nem precisa, porque a dívida foi paga. Jesus ressuscitou por nós. A dívida foi paga lá na cruz do Calvário. Não existe mais dívida não, irmãos. Sabe qual é a maior prova de amor? Sabe qual é o maior poema de amor, a maior poesia de amor que você pode ouvir? É quando Jesus lá na cruz falou, está consumado, ou seja, já aconteceu, vocês estão salvos através do meu sangue, é a cura, a libertação, a transformação. E sabe qual é a nossa posição? Acreditar em Deus, crer em Deus,
Esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. A palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Estamos vivendo dias difíceis na face da terra, aonde nós medimos as coisas e as pessoas pelo que ela tem, né? Nós vivemos um sistema capitalista, que eu falo, ou capitalista, que influencia muito na vida, até nossa. Se nós nos deixarmos, se nos levarmos, se a gente não tiver o alvo, né, que é Jesus, nós vamos ser influenciados. E as pessoas, quando lê esse versículo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, você vê pessoas falando aí que coisa grande é um navio, é um carro importado, é não sei o que, começam a falar. Mas eu quero dizer algo grande para você aqui. Coisa grande não é um carro importado, não é um carro zero, porque esse carro, minha Fiat Uno em 96 era zero, agora está com mais de não sei quantos anos. Então esse carro zero de hoje, amanhã vai estar tudo enferrujado, vai estar ruim, vai estar capenga. Então isso não é coisa grande, sabe por quê? Porque é passageiro. Sabe o que é coisa grande? E esta coisa que eu vou falar agora, você que não serve a Jesus, som. Foi embora, hein? Você que não serve a Jesus, você pode receber essa coisa grande hoje. Sabe o que é? É ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso sim é coisa grande. Sabe o que é coisa grande? Coisa grande não é você ter um corpo atlético igual o senhor não, pai. Você está barrigudinho. Você não é atlético, não. É um corpo atlético igual o irmão aqui do exército, aqui, o camuflado, aí, ó, magrinho, sarado. Isso é coisa grande. Você já viu que pessoas se auto-idolatram, ficam na frente do espelho olhando? Eu tenho um primo que é assim, se auto-idolatra e fica olhando na frente do espelho e achando que aquilo ali é coisa grande. Aquilo ali não é coisa grande, é passageiro. Daqui a pouco vai começar a criar uma barriguinha e acabou. Coisa grande, irmão, é saber que um dia você vai morar no céu. Você estará com Jesus, isso sim é coisa grande. Ah, Leandro, coisa grande é ter um rosto bonitinho. Esquece, rosto bonitinho vai ficar feio uma hora. Não adianta fazer plástica, botar botox, uma hora o negócio vai ficar ruim. Então não é grande, é passageiro. Sabe o que é coisa grande, irmão Leandro? Eu vou te dizer agora. Coisa grande foi o que eu fiz. Ó. Vou fazer igual quando eu estava na África, vou pegar no gogói. Coisa grande é o que eu fiz, Leandro. Coisa grande é o que eu fiz, Leandro. Eu comprei uma casa pela Caixa Econômica Federal. Tenho 60 anos para pagar. É grande, né? Dívida muito grande, né? Isso sim é coisa grande. Irmão, isso não é coisa grande, não. Sabe por quê? Porque a sua morada no céu já foi pago o preço, está garantido, foi pago o preço do sangue de Jesus. Então, isso não é coisa grande. Coisa grande, irmão, é você ter a certeza da salvação. Isso sim é coisa grande. E isso pode acontecer na sua vida hoje. Você que não serve a Jesus, que está aqui esta noite, isso pode acontecer. Depende de você. Depende de você dar um passo de fé diante de Deus. E o interessante de tudo, que a palavra de Deus diz aqui no versículo 54, e os que ridicularizaram Jesus, os que falaram um monte de besteira, no finalzinho falaram assim, ó, verdadeiramente este era o Filho. Ele sabe como que nós, na nossa vida, temos essa posição. Todo dia eu, você vai devemos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Nós devemos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o caminho que leva ao céu, não há outro caminho. Irmãos, por Jesus não ter descido da cruz, hoje nós estamos aqui podendo glorificar o nome dele e dizer que um dia eu e você vamos morar no céu. Isso não é história de carochinha, não. Para os que não creem em Deus, isso é loucura, mas para nós que sentimos a presença de Deus, nós sabemos que isso é algo que vai acontecer em breve. A palavra de Deus diz que
Nenhum momento, nenhum abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isto que é mortal se revista de mortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de corruptibilidade, isto que é mortal se revestir de mortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E sabe quem pode nos garantir essa vitória? A nossa vitória foi garantida há 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou por nós. Que possamos, irmãos, ter essa consciência. Que possamos ter essa consciência que eu não preciso fazer nada. Assim, a nível de esforço, a nível de promessa, a nível de obra. Eu preciso sim aceitar que Jesus Salvador na minha vida. Que diferença vai fazer daqui a 100 anos? Se eu tive muito dinheiro, diferença nenhuma, porque eu não vou chegar aos 141 anos, acredito que não. Acho que não, né? Que diferença vai fazer? Som. Que diferença vai fazer daqui a 100 anos, se eu fui um grande escritor, se eu fui um grande ator, fui um milionário? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu vou estar morto daqui a 100 anos. Mas vai fazer diferença daqui a 100 anos, se eu, antes de morrer, recebi Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Se eu, antes de morrer, acreditei na mensagem da cruz. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus melhor fale aos corações e que nunca possamos deixar de olhar para a cruz, porque é essa cruz, é esta mensagem da cruz, que se nós acreditarmos, vai nos levar até a Jerusalém. É essa mensagem da cruz que nos fortalece no momento de dificuldade. É esta mensagem da cruz que nos leva a trilhar o caminho perfeito. Que Deus assim abençoe grandemente a cada vida aqui. E agradeço mais uma vez aí a paciência dos irmãos de ouvir o Leandro, tá? E que o Espírito Santo de Deus mais uma vez fale melhor os corações, tá, querido? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí, tá, de vocês.